Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que bom nesta noite a gente poder ter a oportunidade de estar na casa do nosso Deus. E isso é um privilégio que nós temos. Mas melhor do que isso é a gente ter a oportunidade de poder falar com Ele, meditar na Sua palavra, o momento que a gente quiser. Então, nessa noite a gente vai falar um pouco sobre a importância da oração na nossa vida, o que a oração pode fazer, né, no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas casas, no nosso trabalho. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acessarem em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. E depois a gente vai ler Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículos 14 e 15. Vamos ler todos juntos? Para ficar bem bonito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora vá comigo a Atos, capítulo 4, versículo 23, por favor. Veja do seu lado também se há alguém sem Bíblia, para que a gente possa ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Que diz o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa nesta quarta-feira. Muito obrigado porque podemos falar contigo e sempre aprender, ó Deus, com a Tua palavra. Muito obrigado porque ela é rica e ela é atual, e eu te peço que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar, que a gente esteja bem sensível, Deus, a ouvir a sua voz, em nome de Jesus, amém. Aqui nesse texto que a gente acabou de ler, de Atos 4, a gente vê a Igreja de Cristo sempre já num processo já de perseguição, e a Igreja de Cristo sempre cresceu e sempre avançou quando as coisas estavam difíceis. Em momentos de dificuldade, a gente acha que as coisas não vão para frente, mas a gente vê na Bíblia a Igreja de Cristo avançando e crescendo em meio às dificuldades. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração na igreja. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar na igreja ou em alguma reunião de oração na casa de algum irmão, mas é um momento muito especial e marcante para a gente. E muitas vezes isso começou através de uma reunião como essa perseguição. E
O melhor método da gente enfrentar a oposição ou qualquer luta, qualquer angústia, qualquer aflição é sempre com a oração ao nosso lado. A ação dos discípulos não foi de ira e também não foi de vingança, um desejo de se vingar. Em vez disso, eles recorreram ao quê? À oração. A oração é a nossa arma na guerra. Quando nos curvamos diante de Deus, nos levantamos diante dos homens. Uma igreja cheia do Espírito, ao ser perseguida, triunfa sobre adversidades, triunfa sobre desafios e provações. Certa vez, Deus me deu a oportunidade de conhecer uma igreja chamada Barking Baptist Church, uma igreja que ficava lá no sudoeste da cidade de Londres. E aquela igreja, quando eu estava lá, tinha acabado de receber o seu pastor. E naquela época, aquele pastor estava por volta de quase 1 ano já ali à frente daquela congregação, mas a gente pôde conhecer o passado recente naquele momento. A igreja havia, se não estiver enganado, ficado 15 anos sem pastor. Os membros da igreja começaram a sair da igreja, um esfriamento espiritual enorme, crescendo naquele lugar, pessoas se mudando para outros lugares, e aquela igreja não chegou ao ponto de não poder mais se reunir no seu templo. Chegou ao ponto de não poder se reunir no seu templo. Eles tinham um espaço parecido com o nosso aqui, becão, que o pessoal chama, e eles se reuniam ali porque eles não tinham dinheiro para ligar a luz do templo. E quando esse pastor chegou naquela cidade, naquele lugar, ele entrou em um propósito de oração junto com aqueles irmãos, e Deus fez coisas extraordinárias na vida daquele povo. Quando nós estivemos lá, eu estive lá naquela ocasião, simplesmente ele começou a conhecer os ingleses e eles não queriam nada com a igreja, não queriam nada com Deus. E ele falou assim: eu vou focar nas pessoas de outros países que aqui moram. Coincidente, engraçado que na igreja tinham pessoas de 17 nações. Era uma igreja que não só falava inglês, mas falava vários idiomas e pessoas de vários cantos do mundo. E quando eu estive lá, já estava em torno de 100 pessoas. Uma igreja que chegou a 10, 15 pessoas, que não tinha dinheiro para se reunir no seu templo, através da oração de pessoas que se uniram nesse propósito. Jesus transformou a história daquele lugar, a história da vida daquelas pessoas, e hoje eles podem, 12 anos depois que eu estive nesse lugar, eles ainda continuam se reunindo no templo deles até hoje, e louvado seja o nome de Jesus por causa do poder da oração. Assim como também na cidade de Medellín, na Colômbia, há muitos anos atrás, uma cidade marcada no mundo por grandes cartéis de drogas, e aquilo ali estava começando a influenciar a sociedade daquela cidade, as igrejas daquele lugar, perdendo jovens e adolescentes para o mundo das drogas. As igrejas daquela cidade se levantaram e se uniram no propósito de orar. E o cartel foi derrubado. Aquela cidade hoje é uma outra cidade. Não estou dizendo que esteja 100% livre de tráfico, de violência, mas eles se uniram no propósito, em um único propósito, e Deus fez coisas extraordinárias naquele lugar. Os grandes avivamentos, meus irmãos, da história do cristianismo, eles foram marcados por um tempo de grande mobilização do povo de Deus. Quanto tempo nós temos dedicado à oração diariamente? Ou às vezes não temos dedicado nosso tempo à oração, porque temos muitas coisas para fazer, temos muitas atividades, e às vezes colocamos outras coisas como prioridade na nossa vida, no nosso dia a dia, do que buscar ao nosso Deus, que deveria ser o mais importante, deveria ser a primeira coisa que a gente faz no nosso dia. Nós lemos aqui em 2 Crônicas 7, de 14 e 15, e a gente leu a expressão, se o meu povo. A palavra se, de acordo com o dicionário House, é uma conjunção condicional que indica hipótese ou indica também uma condição. Infelizmente, a regra geral é a seguinte: a oração só toma espaço em nossa agenda quando a gente enfrenta problemas.
Quando a gente passa por lutas e por adversidades, a gente lembra sempre de Deus e coloca Ele em primeiro lugar, porque a gente quer passar por aquela situação, por aquela circunstância, por aquela provação. E assim a gente acaba orando mais, e é assim que a gente se aproxima mais de Deus. Não tem como a gente estar mais firmado com Deus, mais próximo de Deus, se a gente não ora. Quanto mais nós oramos, mais próximos dele nós estamos, e quanto menos a gente ora, mais distante dele nós estamos. Certo autor diz em seu livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, ele diz que infelizmente muitas pessoas são excelentes organizadores, bons promotores e estrategistas brilhantes, mas poucos são poderosos guerreiros de oração, porque não investem o tempo necessário. Na verdade, a gente acha, com essa vida corrida que a gente tem, a gente acha que simplesmente a gente orar, a gente vai dar um ok nas nossas atividades do dia. Mas não, essa não é a intenção, não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente até possa dar um ok nas nossas atividades, mas para que a gente tenha um tempo de qualidade com Deus. Com Deus a gente não perde tempo, com Deus a gente investe o nosso tempo. Então a gente precisa investir o nosso tempo para termos um tempo de oração. E, consequentemente, a igreja primitiva rapidamente evangelizou o mundo naquela época por causa da oração. Não se contente com nada menos. Pare de se contentar com uma caminhada superficial com Cristo, de simplesmente achar que estar próximo de Cristo é você cumprir protocolos. Não, é viver uma vida, de fato, em intimidade com Deus. E isso você fazendo, a sua família vai ver o reflexo do que Deus está fazendo na sua vida e, consequentemente, fará na sua família, na sua casa, consequentemente, mas também fará no seu trabalho, nos seus vizinhos que você sabe que não conhecem a Jesus. Pare de se contentar com uma caminhada superficial. Ore com qualidade. Leia a palavra, medite na palavra. Chame a sua casa para orar junto, seus familiares. Tenha um tempo de oração. Isso é muito importante na nossa caminhada com Cristo. Não se contente com nada menos. Pare de se contentar com essa caminhada superficial. Quando Deus salvou você para experimentar toda a sua plenitude, porque Ele queria que você tivesse uma experiência com Ele diariamente. Salmo 73, 25 vai dizer que: ó meu doce Salvador, ó meu doce Salvador, a quem tenho nos céus senão a Ti? Russell Shedd dizia que um avivamento cria prazer na prática da oração. Como crianças gostam de brincar e jovens se empolgam no campo de futebol, os avivados gostam de orar. Quando o desejo do coração é de ser santo, a oração deixa de ser cansativa. Quantas vezes eu já ouvi de jovens e de adolescentes e até também de adultos dizerem que eles não têm paciência para orar porque a oração é cansativa ou se torna uma coisa chata no seu dia a dia. Santificação sem oração é santificação nenhuma. E não vai durar depois das primeiras derrotas que você tiver. Porque se a gente não ora, não tem uma intimidade, não vai para frente, realmente se torna chato. É a mesma coisa que de você ter um amigo recém-chegado, que você está num processo de se conhecer. Mas se não tiver a comunicação, não vai para frente essa amizade. Não é assim? Então, se você não tiver essa comunicação com Deus, o seu relacionamento com Ele não vai para frente. E você vai deixar de viver os melhores anos da sua vida, ou aquilo que Ele tem para você, por causa das suas escolhas. Porque a oração, ela é muito importante, para que a palavra de Deus entre em nós, penetre em nós, para nos renovar. A oração, ela também tira máscaras. A oração converte pessoas a Jesus. Minha família, minha avó, que mora aqui em Recife com a gente, ela orou por cerca de 20 anos pela conversão do meu avô. Em alguns momentos ela parou de ficar dizendo para ele: vamos comigo à igreja. E ela simplesmente continuou orando. Não foram 20 dias nem 20 meses, foram 20 anos. É muita coisa. Eu sei que às vezes a gente fica cansado, mas a gente precisa perseverar. A gente precisa descansar que Deus está no controle de todas as coisas. E a oração, ela é poderosa e ela tem poder para converter qualquer pessoa.
Assim como a oração também impede a gente de cometer algo que Deus não tem para a gente. A oração também nos sustenta através da nossa comunhão com Deus. Não sei se você sabe disso, mas a Coreia do Sul, um país lá na Ásia, ela tem 50% da sua população evangélica. E é interessante que é um povo que aprendeu a orar. Certa vez eu estava vendo um Instagram de um pastor chamado Abe Uber, e ele estava fazendo uma visita a essas igrejas lá na Coreia do Sul. E algo que me chamou muito a atenção foi que a maioria das igrejas naquele país tem o seu acampamento. Assim como a gente tem aqui Capungópolis, e a gente gosta muito de ir para lá, para ter tempo de comunhão, de acampamento. E o que me chamou a atenção é que as igrejas vão para os seus sítios não só com o objetivo de estar em comunhão uns com os outros, mas o principal objetivo e motivo pelo qual eles vão aos seus sítios é porque eles vão para os jardins de oração que tem nesses lugares para poder ter um tempo de qualidade com Deus. E isso me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente não se importa de ter um tempo de oração com Deus. Às vezes a gente precisa se inspirar nos nossos irmãos. Será que eles oram e aprenderam a orar porque eles têm armas e canhões apontados para eles 24 horas por dia? Porque passam provações porque não sabem o que pode acontecer no dia seguinte e por isso eles buscam ao Senhor. E isso acontece de uma forma tão impressionante que o pastor Shed diz o seguinte: foram os avivamentos na Coreia que deram um padrão de vida de oração, característica da igreja daquele país, que ultrapassa as de qualquer país no mundo. Haveria outro lugar no mundo onde muitas igrejas se enchem às 5 da manhã para buscar ao Senhor? Depois de 1 hora, os intercessores saíam para o trabalho, dando lugar a mais uma leva de crentes dedicados ao ministério de oração. Que tal se a gente dobrasse os nossos joelhos em nossas casas para orar? Que tal a gente trazer os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos avós, tios, parentes para um tempo de oração? Para clamar ao Senhor, para que a gente possa estar mais próximo dEle. Vejamos alguns motivos pelos quais a gente precisa orar mais. É por meio da oração que a glória de Deus se manifesta na igreja. É por meio da oração que a glória de Deus se manifesta na igreja. Vá comigo a 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O enchimento da glória de Deus no templo ocorreu como resultado de quê? De oração. Se queremos que a glória de Deus encha este templo, precisamos também dobrar os nossos joelhos e orar. E quando a gente achar que já orou o suficiente, orar mais, pedindo a Deus a intervenção dEle. Não será de outra forma que a gente vai conseguir ver isso acontecer se não for a oração. Porque é por meio da oração que a gente se conecta com Deus, é por meio da oração que a gente busca não só pedidos de oração, mas a gente busca também a nossa comunhão com Ele e também a transformação da nossa vida. Assim como ocorreu naquele tempo, precisamos desejar que a glória de Deus encha os nossos templos e encha a nossa vida. Precisamos nos render à prática de orarmos, pois é por meio dela que abrimos portas para o quê? Para a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Em nosso meio, permitindo que a sua presença transforme e restaure as nossas vidas. Através da oração, essa igreja vai avançar. Através da oração, essa igreja vai ver milagres acontecerem. Através da oração, essa igreja vai ver novos desafios serem superados. Através dessa
da oração, essa igreja vai ver relacionamentos restaurados, essa igreja vai ver casamentos restaurados, e essa igreja vai ver famílias restauradas. Através da oração, esse templo vai estar lotado, e não vai faltar, vai precisar de mais lugares, de tantas pessoas sedentas de Jesus. Através da oração, os nossos cultos, sejam de quarta, de sábado, de domingo, eles vão estar lotados e que a gente vai ter que fazer 2, 3, 4 cultos de tantas pessoas. Se você crê nisso, ore. Deus pode fazer isso através da oração. Creia no poder da oração. No início do ano, a PIB de Curitiba estava fazendo uma série de mensagens sobre coisas maiores. E o pastor Michel Piragini, que é o pastor presidente dessa igreja, ele fez uma frase muito interessante, que coisas maiores Deus pode fazer em sua vida através da oração. E aí, eu assistindo essa série de mensagens, eu complementei essa frase dele, que diz, e Deus fazendo coisas maiores em sua vida, certamente coisas maiores Ele fará na igreja dele, pois nós somos a igreja do Senhor. Mas nesse sentido, eu não quero dizer para você coisas maiores no sentido de prosperidade. Porque muitas pessoas hoje em dia, elas atrelam a questão da oração a ter o carro do ano, a ter a tão sonhada casa própria, a ter a viagem dos sonhos. Coisas maiores eu não digo nesse sentido. De ter o celular mais moderno que possa ser lançado. Quando a gente fala sobre coisas maiores, é o seu relacionamento com Deus. Ele ser maior do que Ele é. Você poder desfrutar de um relacionamento autêntico com Deus e estar sempre sensível a ouvir a voz dEle. Você estar sempre sensível a cumprir aquilo que Ele tem projetado para você. Lembre que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos e melhores do que os nossos. Então, é para você poder ter mais intimidade com Ele e poder viver coisas extraordinárias que Deus pode fazer na sua vida. Russell Shedd dizia também que o avivamento ele é marcado pela presença de Deus. Assim como aconteceu com os discípulos no Monte da Transfiguração, assim como aconteceu com Isaías quando foi ao templo e viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. São momentos que a glória de Deus se revela de maneira inconfundível, marcando-nos para sempre com sua santidade e com o seu amor incomparáveis. Portanto, que possamos nos unir em oração, buscando a presença do Senhor em nossas vidas e, consequentemente, nas nossas casas, nas nossas famílias, por onde a gente passar. Pois é somente por esse meio que a gente vai experimentar um grande avivamento espiritual. Somente através da oração e da nossa busca para com Deus. Mas também é por meio da oração que o nosso Deus cura. A gente leu lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15, sararei a sua terra. Certamente desejamos que Deus sare a nossa terra, que Deus sare a nossa nação. Essa terra que se encontra ferida pelos efeitos do pecado, de tantas coisas ruins que têm acontecido em nosso meio. Quantas vezes a gente sai na rua e vê algumas situações que nos dá vontade de chorar. Que a gente olha, humanamente falando, é impossível a gente fazer algo para que aquela situação se reverta. Mas Deus tem poder para poder mudar qualquer coisa. Certamente desejamos ver um Brasil, um estado de Pernambuco, uma cidade do Recife, um bairro da Boa Vista, muito melhor para nós e para as próximas gerações que virão. Certamente desejamos experimentar esse grande avivamento espiritual que Deus quer nos enviar. Mas qual deve ser a nossa atitude nesse sentido? O que devemos fazer para que essa nação seja curada, para que essa nação seja restaurada e seja um instrumento nas mãos de Deus para a proclamação da sua glória em todo o mundo? Se queremos que Deus sare a terra do Brasil, precisamos pedir que primeiramente Ele nos sare. Que Ele cure o nosso coração de qualquer enfermidade que impeça a nossa comunhão com Ele.
A gente precisa estar bem resolvido nisso. E para que a gente possa ser útil no trabalho dele, no propósito de levar Jesus a esta nação. Para sermos instrumento de cura para esta nação, também precisamos ser curados, precisamos pedir a Deus a graça de sermos crentes saudáveis. E, consequentemente, nós sendo crentes saudáveis, a nossa igreja será uma igreja saudável. Porque às vezes a gente esquece que Deus é Deus. Às vezes pensamos que estamos à mercê das crises que temos em nosso país e no mundo, que estamos nas mãos de políticos ou nossa vida dependente de empresas onde a gente, porventura, pode vir a trabalhar. A nossa vida está nas mãos do Deus vivo e verdadeiro, o mesmo que criou os céus e a terra. E nós devemos ficar calmos, porque sabemos que Ele é Deus e que Ele está à frente e no controle de todas as coisas. É por meio da nossa comunhão íntima com o Senhor que nos tornamos crentes saudáveis. Uma igreja que respira saúde não fica entrevada. Uma igreja que respira saúde, ela não fica imobilizada e impedida de ser um instrumento de Deus aonde ela o colocou. Ele a colocou, na restauração deste país, desta cidade. Queremos que a cura da nossa nação aconteça, mas estamos dispostos a pagar o preço de estarmos continuamente buscando a presença de Deus? Será que às vezes a gente, se tivesse uma perseguição aqui no nosso país, a gente buscaria mais a Deus? Estaria mais firmado com Deus? Nós precisamos orar, mas não podemos orar de qualquer jeito. Precisamos sempre nos perguntar se já oramos o suficiente, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que os fariseus que prenderam Jesus também eram homens de oração e também homens que faziam jejum. Você pode ler comigo Lucas 18, versículo 11? Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12, que vai dizer o seguinte: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Aqui nós aprendemos que o padrão do fariseu é jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo. Assim descobrimos que se jejuamos apenas 2 vezes na semana, estamos seguindo o quê? Um padrão dos fariseus. Estamos fazendo o quê? Uma religiosidade. Também, se a gente simplesmente entrega o nosso dízimo, estamos seguindo só o padrão dos judeus. É um ato de consagração sua para com Deus, de dar uma parte daquilo que Ele te dá todo mês. Algumas pessoas acham que o dízimo é uma contribuição, mas o dízimo não é só uma contribuição, é um momento seu com Deus. Você não está com o seu dízimo em dia, como infelizmente já ouvimos essa expressão. Você precisa se resolver nesse sentido, com Deus. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos dar a Deus o melhor. Dar o nosso dízimo é um ato de dar o melhor. Orar, jejuar todos os dias, ou o propósito que você quiser fazer, é um ato seu com Deus. O que a gente não pode permitir é que a nossa vida seja simplesmente para cumprir protocolos, para sermos religiosos, porque isso não salva. E isso também não vai fazer com que você viva aquilo que Deus tem para você. Porque você não vai estar pronto para encarar momentos difíceis, de provações, que você com certeza vai passar. Porque todos nós passamos por lutas e passamos por aflições. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum teremos lugar no reino dos céus. Se orarmos, certamente Deus vai atender às nossas orações e vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Eu quero lhe incentivar a crer nisso. Se isso tem sido uma dificuldade para você, consagre isso ao Senhor, pois eu tenho certeza que com Ele você vai conseguir ajustar isso na sua vida. Se cumprirmos as exigências de Deus, veja só o que vai acontecer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar,
buscar a minha face e se afastar dos meus maus caminhos, dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Estamos dispostos a orar, a ter esse tempo de qualidade com Deus? Vamos orar, feche seus olhos aqui onde você estiver, você que também nos acompanha em casa, feche seus olhos, converse com Deus. Deus, o que precisa ser ajustado na minha vida? Quais são as prioridades que eu preciso ter na minha vida? O que eu preciso, Deus? Não sei se você às vezes não tem força para encarar isso e fazer as mudanças necessárias. Mas aproveite que o ano está acabando e comece agora, não espere virar o ano não. A buscar mais a Deus, a ter um tempo de intimidade maior com Ele, não para cumprir protocolos, mas para o seu próprio crescimento. Tenho certeza de que isso acontecendo, coisas maiores acontecerão na sua casa, na sua família, nas pessoas ao seu redor. A oração é a melhor arma que nós temos para qualquer coisa na nossa vida. E nós temos o privilégio de termos o nosso Deus com a gente 24 horas do nosso dia, por onde a gente passa. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez, porque a gente pode falar contigo a hora que a gente quiser. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar e a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a começar em mim, a termos mais um tempo de oração contigo, de qualidade, a lermos mais a Tua palavra, ó Deus, para que sejamos crentes saudáveis, para que sejamos uma igreja saudável, para que a gente seja pessoas que influenciam uma geração, que a gente juntos, ó Pai, possamos levar muitas pessoas conosco para o céu, através daquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Então, por favor, Deus, nos ajuda neste sentido, no propósito de cumprir a Tua palavra e cumprir o Teu ID neste lugar. E ajuda, Deus, o nosso país, que precisa de cura, de libertação, de tantas coisas ruins que estão em nosso meio. Deus, somente o Senhor pode fazer isso. E nós te pedimos que o Senhor dê um novo tempo para essa nação, para nós, para a Tua igreja. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém.